O mais difícil é um desafio. Todos são de dificuldades mundiais. Um pedaço de bambu em voo, mas pode se esconder em cima. Alguém pode até passar por um pouco no mar, como um pássaro. E o primeiro desafio, é dizido que só 4% do mundo consegue fazer. A curiosidade desta sessão é só um desafio. Vamos conhecer esses desafios incríveis. Clique em se inscrever e vamos lá. Número 10. Os ovos que não podem ser quebrados. Os ovos, na sua impressão, não são pequenos e quebrados? Mas se você segurasse os ovos na mão e pressionasse-os com os dedos, os ovos ficariam quebrados? Não se preocupe. Mesmo que você tenha força, não é suficiente para quebrá-los. Se você não acredita, tente. Os ovos são tão firmes e não podem ser quebrados, e sua forma não pode ser distinguida. A cabeça de um ovo uniforme vai distribuir a força do dedo para que os ovos não se queimem. Ou seja, quando pegamos os ovos, a força não se concentra em um lugar, mas se distribui em todos os lugares dos ovos. Além disso, a força aplicada pelos dedos é muito grande e é transmitida para o dedo maior, ou seja, é como se estivéssemos pressionando o nosso próprio corpo, por isso é muito difícil pressionar. Além da forma, o plástico interno que está preso no ovo também é uma razão importante. Este plástico interno, após ser fornecido, consegue segurar a estrutura inteira do ovo, fazendo com que o ovo fique mais firme. Na verdade, o fato de usar o princípio de goma é muito utilizado na vida diária, como a capa de segurança, o fogão, a capa do motocicleta, a ponte-goma. Número 9. Carros passando pelas ruas. Falando em ciclo, o primeiro que se lembra é o tipo de situação. Não é um campo vazio, onde um grupo de crianças passam por um obstáculo após outro, e a garota abaixo joga o ciclo de um novo nível, até chegar no palco do recorde do mundo. A luz do sol acelera, e com o som da guloseima, ele se aproxima de um carro de longe e de longe. Depois, ele se desliza, se desliza, se desliza, e se desliza. Ele parece um batista que está no chão. Em apenas 17 segundos, ele sucessivamente atravessa 18 carros. Essas imagens dão uma sensação de alegria e alegria ao espectador. Na verdade, a dificuldade desse desafio é muito maior do que o que a gente viu. De acordo com o pedido, o peito do desafiante não pode ficar no chão, e o cabelo também não pode chutar com a parte de baixo da carroça. A partir do testemunho, a parte de baixo da carroça é de apenas 29 centímetros. A pequena garota, mesmo que tenha uma idade pequena, tem apenas 20 centímetros de espessura, ou seja, ela só tem 9 centímetros de espaço para se movimentar, e a distância é de 56 centímetros. Ela tem que manter a forma do corpo, a dificuldade é imaginável. E até mesmo a verdade das dúvidas do público sobre o desafio, até que o carro se afastou e quase quebrou a garganta. O desafio é o mais baixo dos limites, e o mais baixo é o mais alto dos limites da humanidade. Por isso, quase 6.000 pessoas lançam desafios todos os anos. 8. O desafio de Dierohan. Há um jogo antigo na Espanha, o Dierohan. O Dierohan aqui não é um jogo que nós jogamos normalmente. Cada jogo aqui é um desafio para quebrar o recorde mundial. Como um dos mais tradicionais de Espanha, todos os anos atrapalham mais de 6.000 participantes. O público está em cima de mais de 20.000 pessoas. A razão pela qual há tanta população e a sensação de surpresa é indiscutível. Dierohan muito testemunha o espírito de colaboração dos jogadores. Geralmente, eles são um grupo de homens fortes. Na internet, as mulheres são mais fracas, e os jogadores são mais fracos. No topo, há crianças de 3 ou 4 anos. Quando a criança de cima pula até o topo da torre e levanta uma mão, a construção é sucesso. Como espectadores, o que vemos é apenas a vista de uma torre de pessoas. Mas não podemos ver a expressão do desafiante. Não podemos sentir a dor de ser pegado na perna. De acordo com a pesquisa, o pessoal de cima tem que suportar pelo menos 250 kg até 300 kg de pressão. Se precisar acertar um novo recorde, renovar uma torre de 9 pessoas ou 10 pessoas, a pessoa de cima terá maior peso e maior pressão psicológica.
Se alguém cair sem aguentar, a equipe será afetada. Por isso, em cada campeonato, as pessoas são machucadas. De acordo com a pesquisa, há dezes de pessoas recebendo tratamento no local cada ano. A dificuldade é evidente. 7. O desafio mais difícil de equilibrar. Este é o maior desafio mais simples, mas também o mais doloroso. Se errar uma vez, você terá que repetir o desafio. Este desafio requer que o jogador puxe a corda e controle o equilíbrio do palco. Depois, pule para trás e leve o palco para a posição adequada no palco. No entanto, o palco não pode cair, senão você terá que repetir o desafio até completar o equilíbrio de 10 palcos. Olhando para o desempenho do jogador, sabemos o quão difícil é uma partida que parece ser fácil. Alguém jogou apenas um pedaço e desceu de repente. Alguém jogou 3 pedaços e desceu de repente após relaxar a vigilância. O mais triste é que já jogou 7 ou 8 pedaços e parece que vai ser um sucesso, mas desceu de repente, causando uma falta de força. Sabendo que a vitória está pronta, mas que foi derrotado, é o maior ataque à confiança. Se observarmos, podemos perceber que a principal importância do jogo é a equilíbrio. Para garantir a estabilidade do palco, os jogadores precisam deixar a corda para trás e agir com a corda para frente. A dificuldade é que a extensão deve ser constante com a movimentação dos pés. Se a extensão for errada, o palco pode errar. E o lugar mais fácil de errar é o momento em que os jogadores voltam para pegar o palco. Uma relaxação é o fim do jogo. Por isso, o segredo da sucessão é manter a equilíbrio. Mas é difícil de fazer. Você pode experimentar. Número 6. Cachorros e ovos. Cachorros e ovos são 2 cachorros sem olhos, mas algumas pessoas usam-los para fazer coisas que as pessoas não imaginam. No vídeo, há 2 cachorros que são diferentes de outros cachorros. Ao levantá-los, são como 2 montanhas que se movimentam e dançam. Mas o especial deles não é apenas dançar. Sua cintura de cintura pode desmantelar o ovo facilmente. Se você acha que o ovo não é fácil de desmantelar, então você está errando. O ovo que é difícil de desmantelar com as mãos, não é um problema para ele. Apenas quando ele se movimenta um pouco, o ovo se desmantela. Claro, a batalha ainda não acabou. Sob a cintura de cintura dele, seja um cinturão pesado ou uma panela de luz fina, quanto mais duro, mais ele não tem força para se desmantelar. E o desafio mais incrível ainda seria o último. 3 pessoas de mais de 200 quilos e uma carroça pesada de mais de 1000 quilos. Essa pessoa parece que não é capaz de se levantar, está presa em seu peito, como se tivesse perdido a força do seu coração. Mas lembre-se que a habilidade do garoto, além de ser talentoso, é mais do que treinamento. Como todos nós, não devemos tentar facilmente, é só apreciá-lo. Número 5. Jogos de pássaros. Esse pode ser o melhor destino de todos os homens. Apenas com um pássaro, eles conseguiram fazer um show de pássaros no céu. Quando o garoto subiu para o topo, todos ficaram impressionados. Apenas ver o homem abaixo colocar o pássaro no chão, o parceiro subiu para o pássaro de 6 metros de altura e conseguiu fazer vários movimentos difíceis. Não importa se é por razão de performação ou por performação de futebol, os garotos demonstraram o que eram capazes de fazer, e no final, ainda conseguiram descer e descer rapidamente. Realmente, um excelente jogador, em um momento comum, atingiu um monte de likes. Sua efeita de performação é a única que pode levar o roteiro até a superfície. Os passos de guarda parecem simples, mas na verdade são muito difíceis de aprender. Os atores precisam passar por vários décimos de passos no palco em poucos segundos. Além disso, os pés não devem se mover, e o corpo deve manter a posição vertical. Mas o mais difícil é que os atores precisam manter o pé e as mãos no chão no palco. Toda a pesação precisa ser suportada com os pés, por isso é chamada de balé oriental. Mas para o ator de balé, a maioria dos tempos é apenas a ponta dos pés. Mas para o ator de taiwanês, durante 2 ou 3 horas, ele tem que manter o pé no chão, e o pé não pode cair no chão.
Para isso, o ator precisa ter uma boa força de perna e força de controle, e uma força de concentração e força de endurance muito alta. Para conquistar este desafio, os atores precisam de 10 anos, ou até mais, de treinamento e treinamento. Alguns atores até precisam praticar na água, para aumentar a dificuldade e a resistência, e melhorar suas habilidades. Não é só um passo para o outro. O próximo desafio precisa ser praticado dia após dia. Dizem que apenas 4% do mundo pode completá-lo. Primeiro, levantar-se com as mãos do chão. Não importa se você treina com as mãos, ou se você é um aficionado ao exercício, a primeira coisa que a maioria de vocês vai fazer é levantar-se com as mãos do chão. Para muitos, levantar-se com as mãos do chão é a forma mais simples, mas levantar-se com as mãos do chão é realmente simples? Os seguintes movimentos, eu diria, não são feitos por todos. Em um estado de sustentabilidade normal, as mãos se deslocam de repente e se agitam rapidamente, e depois voltam para o chão. Quando se levanta, tente ser o mais lento possível. Se essas mãos se levantam do chão, você vai esquecer de levantar a cabeça. Não se preocupe, ainda há mais coisas difíceis. Agora, não só as mãos devem sair do chão, mas os pés também devem se levantar, e em uns. Estes são os movimentos especiais, com as pernas um pouco de lado e 45 graus, o corpo aberto, e mantendo o posicionamento especial de levantar-se no chão. Para realizar este movimento, todos os músculos do corpo devem ser usados, especialmente as pernas e a cintura central, e precisamos ter um controle muito forte. Para saber este tipo de movimento, não só aparecendo na carreira de treino, mas também em um campeonato de futebol, é um movimento central, e a dificuldade é percebível. Portanto, levantar-se no chão não é simples, mas o movimento que você aprende é simples. Você tem confiança para experimentar os movimentos acima? Viu os vídeos anteriores? Estes desafios de loucura te deixaram com a cabeça fria? Você ainda sabe quais são os desafios de loucura? Seja bem-vindo ao comunicado de comentários. Se você gostou deste vídeo, pode se inscrever e clicar no botão de gostei.